Estamos de volta, pessoal, e agora vamos ver a proposta da atividade História, que foi produzida pelo professor Anísio para as turmas de quinta série da EJA. O título dessa atividade é Grandes Marcos da História. Olha só, entender as mudanças que aconteceram na vida da humanidade é o principal objetivo dos historiadores. Eles usam as grandes mudanças para marcarem o início e o fim das épocas históricas. E esses marcos, Gabriel, são importantes para organizar o conhecimento sobre o nosso passado. Muito bom, né? A proposta de atividade busca tratar de alguns acontecimentos que, segundo os historiadores, transformaram a vida humana definitivamente. Não vamos perder tempo. Vamos assistir ao vídeo produzido pelo professor Anísio sobre os grandes marcos da história. Bora lá! Olá, amigos, amigas. Hoje vamos falar sobre a criação de marcos temporais na história. Para contar qualquer história, a gente precisa fazer uma seleção, a gente precisa fazer um recorte no passado, né, para contar uma história. Se eu pedir para você contar a sua história agora, né, certamente você vai fazer isso, né? Porque não dá para você contar tudo o que aconteceu na sua vida nos mínimos detalhes, né? Então, vai recorrer ao seu passado, né? Selecionar alguns acontecimentos, aqueles que foram mais marcantes para você, né? E vai contá-los agora, né? Você não vai conseguir falar tudo, exatamente tudo que aconteceu. Então, o ato de contar uma história é sempre o ato de uma seleção, de um recorte, né, dessa grande massa que é de informações que é o passado, né? Você vai lá e vai retirar alguns acontecimentos que são representativos da sua história e vai dizer, essa é a minha história, né? Então, o historiador, quando ele vai produzir a história, ele faz isso também, né? Ele seleciona, recorta acontecimentos que são os mais importantes, né, para poder contar a história da humanidade. Aí entra uma das questões mais importantes para a história, né, que é definir quais são os acontecimentos importantes. É claro que uma série de coisas interferem aí nessa definição, né, mas vamos estabelecer o seguinte: existem acontecimentos que interferem no curso da história, né? Existem acontecimentos que mudam definitivamente a forma como a humanidade vive, né? Às vezes uma invenção, uma máquina, uma ferramenta, às vezes um livro onde um filósofo sintetiza ideias revolucionárias, né? Às vezes um governo, né, de um determinado rei, príncipe, presidente, enfim, uma guerra. Tem acontecimentos que se tornam importantes porque depois dele tudo muda, né? Então, geralmente os historiadores utilizam esses acontecimentos para estabelecer marcos temporais, né? E a partir deles criar épocas históricas, né? Dividir a história em eras históricas. Por que isso é importante? Porque isso é uma forma de organizar o passado, né? O passado é uma grande massa de informações que precisa ser organizado para poder caber numa história, né? Para poder dar sentido à história.
Então, a criação dos marcos temporais são importantes para que a gente possa extrair sentido do passado. Por exemplo, a história do Brasil, tradicionalmente, ela é dividida em 3 grandes períodos, né? A época colonial, o Império e a República. O que foi decisivo aí nessa divisão? Os acontecimentos políticos, né? O status político e os regimes políticos que se criaram no Brasil, que foi utilizado para dividir a história do Brasil nesses 3 grandes períodos, né? Existe uma divisão clássica da história que foi feita no século XIX, né, em 5 grandes períodos: pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Contemporânea. E existem acontecimentos que são bastante importantes. A Revolução Industrial, por exemplo, é um acontecimento que mudou completamente a forma de produção, né? E que abriu uma nova era. A Revolução Francesa inaugurou uma nova época, né? Novas formas de organização política, né? E de ideias a respeito da sociedade e do mundo, né? Agora, se a gente voltar para épocas bem mais antigas, né, como a pré-história, a invenção da agricultura, por exemplo, é um acontecimento que mudou completamente, né, a vida da humanidade. O uso dos metais, né? Houve uma época em que estudiosos fizeram a proposta de uma divisão, né? Que houve uma era dos metais, né? Enfim, então são acontecimentos que são bastante relevantes para a história da humanidade e por isso eles são usados como marcos, né, temporais. Enfim, é isso. Um abraço para você e até a próxima. Muito legal, professor Anísio. Agora, bora movimentar um pouco as coisas, pois falaremos sobre os movimentos da Terra. E essa proposta de atividade foi produzida pelo professor Ailton para as turmas do 6º ano do ensino fundamental. Isso, Gabriel. É muito interessante pensar que o nosso planeta não está estático dentro do sistema solar. Vocês sabiam que ele realiza em torno de 14 movimentos, sendo os principais a rotação e a translação. E os movimentos realizados pela Terra geram consequências que são perceptíveis por nós, os terráqueos. E sobre esse assunto, bora assistir juntos ao vídeo do professor Ailton sobre os movimentos da Terra? Bora? Vamos lá! Fala, meus terraplanistas prediletos! E aí, como é que vocês estão? Bom ou não bom? Bom demais da conta, né? Bom, o nosso papo hoje é sobre os movimentos da Terra. E esse papo é pra você mesmo, que toma todinho sem agitar e quente ainda por cima. O nosso papo de hoje é sobre os movimentos da Terra. E para me auxiliar, eu vou utilizar aqui o meu planetinha Terra improvisado, que tem até as marcações, ó, hemisfério norte, hemisfério sul. Quem fez as marcações? Eu mesmo. Isso aí. Moçada, o nosso planeta vai ser representado aqui por essa esfera, mas é muito importante destacar que o formato que melhor define o planeta Terra é a forma geométrica reconhecida como geóide. Então a maior parte da comunidade científica concorda que, considerando a força da gravidade, que é aquela força que atrai, né, as coisas para o centro da Terra. Por exemplo, se eu solto a minha bolinha aqui, ela é atraída para o centro da Terra pela força da gravidade. Considerando também, então, além da força da gravidade, as irregularidades da superfície terrestre, que nós conhecemos como relevo, a melhor forma geométrica que define o nosso planeta é o formato de geóide. Esse formato ele é semelhante a de uma esfera, tendo o meio, né,
mais redondinho, mais gordinho, e os polos mais achatados. Então esse é o formato que melhor define o nosso planeta, de acordo com a maior parte da comunidade científica que estuda o formato da Terra. Então, utilizando aqui o meu planetinha improvisado, que não é uma esfera perfeita, nós sabemos, mas eu vou utilizar essa esfera perfeita para representar o nosso planeta Terra. Vamos aos movimentos da Terra. A Terra realiza então 14 movimentos. Entre esses 14, nós temos 2 movimentos que são os principais. Por que são os principais? Porque as suas consequências são mais perceptíveis aqui no nosso planeta. Esses 2 movimentos é o movimento de rotação e o movimento de translação. Começando então pelo movimento de rotação, ele é o movimento que o planeta Terra faz em torno do seu próprio eixo. Esse é o movimento de rotação. Isso mesmo. Bom, o nosso planeta, ele tem um eixo e esse eixo é um pouco inclinado. Então o nosso planeta fica aqui, ó, com determinada inclinação. E o movimento de rotação é o movimento que a Terra faz aí então em torno do seu próprio eixo. Esse movimento dura aproximadamente 24 horas e é responsável pela sucessão dos dias e das noites. Então se você acorda pela manhã, vê aquele solzão estralado no céu, ou no anoitecer, se você admira o luar e as estrelas, isso ocorre em decorrência do movimento de rotação. O movimento de rotação, ele acontece no sentido anti-horário, ele acontece de oeste para leste e é responsável também pelo movimento aparente do Sol. Isso mesmo. Nós sabemos que o nascer do Sol se dá na direção leste, nós chamamos de nascente, e o pôr do Sol se dá na direção oeste, que nós chamamos de poente. Só que o Sol não está se movimentando. Isso mesmo. Quando o Sol nasce de manhã aqui no leste, ou quando meio-dia ele está aqui em cima, ou quando no final da tarde ele está na direção oeste, eu preciso que vocês entendam que não é o Sol que está se movimentando, mas é o nosso planeta que está girando por conta do movimento de rotação, e daí então o que nós chamamos de movimento aparente do Sol. Da hora ou não? Super legal, né? Mas professor, o que seria o movimento de translação? Te explico, meu bom. Suponhamos que a minha mão aqui agora é o Sol e o nosso planetinha volta. A nossa Terra está firme aqui nessa resenha. Padrinho, se liga então. O movimento de translação é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Ó, Sol aqui, suponhamos, né? Estamos supondo que minha mão é o Sol e o nosso planetinha, o movimento que a Terra faz em torno do Sol é o movimento de translação, meu brother. Esse movimento dura aproximadamente 365 dias e 6 horas, também conhecido como um ano. Um ano civil. Meu irmão, ó, 365 dias e 6 horas. Se nós sabemos que o ano dura 365 dias, tá sobrando 6 horas aí, não é? Por isso que nós temos os que nós chamamos de anos bissextos. A cada 4 anos, o mês de fevereiro ganha um dia a mais, o dia 29 de fevereiro, justamente para compreender essas 6 horas que ficam sobrando aí do movimento. 6 mais 6, 12, 6 mais 6, 12, 12 mais 12, 24, um dia inteiro. Então, cada 4 anos, o nosso calendário ganha um dia a mais para compreender aí o movimento de translação do nosso planetinha. Mas, professor, além do ano bissexto, quais são as outras consequências desse movimento? Não tem mais nenhuma? É claro que tem, meus melhores! Esse movimento também é responsável pelas estações do ano, isso mesmo. Nós temos aí 4 estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Vale destacar que verão e inverno são as 2 principais estações. Primavera e outono nós conhecemos como as estações de transição, ok? Hoje conseguimos falar de várias propostas de atividade, né, Gabi? Isso aí! Mas agora chegamos ao final do programa. Então é isso, pessoal. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. E lembrando que o que você viu aqui na TV está disponível no portal Conexão Escola na internet. O endereço está aparecendo aqui na telinha junto com o QR Code. Até mais, pessoal! Tchau, tchau!